Olá, como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Este é o programa Falando em Liberdade, um programa que discute direitos humanos em todas as suas perspectivas e desdobramentos. Agradeço desde já ao nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Caio Augusto, ao diretor da Escola Superior da Advocacia, professor Dr. Jorge Bolsinhas, e ao coordenador da Escola Superior da Advocacia São Paulo, professor Dr. Adriano Ferreira. Hoje o nosso tema é atual, é importante, está na pauta. A questão da representatividade das mulheres no parlamento. Você sabia, por exemplo, que Ruanda, um país que passou por um terrível genocídio em 1994, é hoje o país com o maior número de mulheres no parlamento, com mais de 60% de sua composição por mulheres? E para falar nesse assunto, ninguém melhor do que uma grande especialista no assunto, no tema, que é a doutora Gabriela Araújo. Bem-vinda, professora Gabriela, doutora Gabriela, obrigado por aceitar o convite. E eu quero aqui citar um pouco da trajetória da doutora Gabriela Araújo, não é? Professora de Direito Eleitoral e de Direitos Humanos na Escola Paulista de Direito. É também coordenadora do programa de extensão na Escola Paulista de Direito. É mestre em Direito e doutoranda em Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também coordenadora do Núcleo de Memória da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, inclusive com a minha participação nas fileiras desta comissão. Eu tenho a honra de participar dos trabalhos envolvidos sob a coordenação da professora Gabriela. Gabriela, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite do programa, é uma honra tê-la aqui. E eu gostaria veja, vamos falar de um assunto absolutamente atual, um assunto que envolve várias intersecções, né? Representatividade política, mulher indígena, mulher negra, e o próprio futuro do país. Mas para contextualizar para o nosso telespectador, eu lanço aqui uma pergunta muito básica, muito inicial. Qual a importância dos parlamentos para a democracia? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, professor Flávio, pelo convite. É uma honra estar aqui com você e é uma honra contar com você no nosso núcleo, né? Agradeço aos telespectadores que estão nos acompanhando. E com relação à importância do parlamento, bom, o parlamento é o que representa realmente a voz do povo, né? As pessoas falam a Casa de Leis, a Casa do Povo, né? Em todos os estados. A gente sabe aí que a origem do parlamento vem da democracia grega, da antiguidade grega, em que as pessoas se reuniam em praça pública para decidir os rumos daquelas pequenas polis, das pequenas cidades. E hoje, com a extensão dos estados e dos países, infelizmente, a gente não pode reunir todo mundo para decidir todas as questões, como nós vamos regular as nossas vidas. E por isso nós elegemos representantes para fazê-lo. Então, a importância do parlamento vem realmente dessa questão de as pessoas poderem eleger um representante que vai decidir como vai regular as suas condutas. Elas aceitam submeter a sua própria liberdade em prol do bem comum e de uma vida em conjunto, consensuam uma vida como cada um abrindo mão da sua liberdade individual, mas tendo um representante que vai ter a sua voz lá dentro. É diferente do Poder Executivo, que é um órgão meramente administrativo, que deve obedecer às regras que saem do parlamento, né? E marcado por um aspecto de pessoalidade muito marcante para o povo brasileiro, né? O povo brasileiro tende a pensar no executivo como o presidente, na pessoa, né? Exatamente. A gente tem essa questão que acho que vem até da monarquia, da nossa origem de colônia, né? Do presidente ser uma figura quase que a extensão do que vinha do rei, né? De uma coisa muito personalista que não deveria também, infelizmente, é uma cultura que a gente tem, né? De oligarquia, patriarcalismo, enfim. Aliás, essa é uma intersecção muito interessante e nós vamos voltar nela. Gabriela, o parlamento é importante, portanto, para os direitos humanos? Muito importante, né? Por quê? Porque
é ali que a gente garante a voz das minorias também, né? Porque, certo, assim, embora se diga que a democracia a gente ouve muito essa expressão, acho que as pessoas que estão assistindo também já ouviram, a democracia é a ditadura da maioria. Mas, pelo sistema que a gente procura adotar, a gente evita que seja exatamente, embora a maioria vença nas eleições, né? A gente tem o direito do voto e, enfim, sempre é eleito quem tem a maior parte, pelo princípio da proporcionalidade, como nós temos uma representatividade, um sistema de cálculo para a eleição do parlamento, a gente garante que as minorias também sejam representadas por algumas vozes que estão ali, né? Ah, perfeito. E essa... Pode falar. Então, pelo que a professora está dizendo, o parlamento é o espaço para o debate político. Exatamente. É o que evita o conflito. Exatamente. Na verdade, existe um certo conflito dentro, mas de palavras e de ideias, e é através dessa discussão do contraditório que se trava dentro do parlamento é que a gente consegue atingir um consenso mínimo para uma vida pública cívica, né? Porque estamos falando do embate político-democrático. Exatamente. O consenso para a convivência, não é? Exatamente. E fora, por exemplo, hoje em dia é muito comum ouvirmos: vamos fechar o STF, vamos fechar o parlamento. O que a professora pensa disso? Eu acho que as pessoas, isso é um grande problema, que as pessoas desaprenderam a divergir, né? A divergência ela é muito saudável, porque também qualquer hegemonia, qualquer tipo de hegemonia é extremamente perigosa, né? Quem tentou difundir um pensamento hegemônico foram os governos autoritários. Né? Vamos lembrar aí de Carl Schmitt, de Hitler, né? Do nazismo. Perfeito. Era isso, que se buscava era uma raça pura, todos pensando igual, e não é isso que a gente procura para uma democracia saudável. Perfeito. Né? Então, o contraditório é muito rico e eu acho uma pena, assim, quando a gente vê pessoas eleitas, que são, embora sejam eleitas pela maioria, que elas esqueçam que elas estão representando um governo tão plural como é o Brasil, formado por tantas etnias, né, raça, sexo, gênero, tantas diferenças. Assimetrias econômicas, enfim. Nós somos tão diferentes e é isso que faz o Brasil ser tão admirado, né? Essa convivência pacífica que nós vimos alimentando até hoje, apesar das desigualdades tremendas, né? É algo que chama a atenção dos outros estados, né, dos outros países. E agora a gente vê alguns representantes políticos que entendem que continuam governando para quem os elegeu. Eu acho que existe uma incompreensão do que seja realmente eleição. A eleição acabou, né, no momento em que foram eleitos aqueles representantes. A partir daí nós temos que pensar em como construir uma convivência pacífica, uma nação e governar para todos. Interessante, para contextualizar para o nosso telespectador, a professora Gabriela ressalta aqui a importância desse espaço para o debate político, né? De ideias que são muitas vezes contrapostas. Fora do debate político, nós temos a guerra. Sim. Clausewitz, um teórico da guerra do século, nasce no século XVIII e morre no século XIX, já dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. Portanto, é importantíssimo para um país do tamanho do Brasil, e para outros países também, evidentemente, que esse espaço seja mantido e projete a realidade das ruas em termos de representatividade. Com certeza. Não é isso? É isso mesmo. E nesse sentido, quais são hoje os países que, no entender da professora, apresentam um grau de representatividade mais, pelo menos próximo do ideal? Olha, tem a União Interparlamentar, ela tem um ranking dos países, né, dos países que têm mais representação política feminina, por exemplo. Isso é um recorte, porque a gente tem a interseccionalidade, que a gente pode fazer vários recortes de raça, de gênero, mas assim, só para começar pelas mulheres, né? De 193 países, o Brasil, por exemplo, ele estava na posição 155, né? Depois a gente pode explorar um pouco mais o porquê. E nas eleições de 2018 ele conseguiu subir um pouquinho para a posição 135. Isso em relação a mulheres? Isso em relação às mulheres. Certo. Então, os demais países, os países que estão no topo, não são necessariamente apenas países da Europa, mas muitos da Europa, mas há países em que as políticas afirmativas para mulheres foram implementadas, como você citou, Ruanda. Perfeito. E que foram
enriquecendo o seu parlamento, né? Foram avançando. Mas eu acho que, só voltando um pouquinho com relação ao debate, para finalizar o raciocínio com relação a essas divergências que a gente tem enxergado aqui, uma mudança um pouco, talvez, de postura com relação à tolerância política no Brasil. Um problema que é mundial, inclusive na Europa, que gerou o Brexit, é esse afastamento dos representantes no parlamento. A gente falou sobre a importância do parlamento, mas aquelas pessoas que são eleitas no parlamento, muitas vezes elas não têm um controle social, ou seja, elas são eleitas, mas não prestam contas de seus mandatos para aqueles que os elegeram. E o povo deixa de se sentir representado no parlamento e começa a desenvolver essa certa aversão à política, né? Ou a incompreensão da política, e começa a entender a política como uma coisa ruim, uma coisa negativa. Certo. Então, a falta de apenas o sistema representativo, sem a participação popular, né, sem que seja incutida a democracia popular, democracia participativa, democracia social, na educação das pessoas, da sociedade civil, vai ser muito difícil a gente conseguir representatividade no parlamento que não seja pela política de cotas. Perfeito. Inicialmente pela política de cotas, impondo políticas de cotas afirmativas, não apenas para mulheres, mas para outras minorias, né? A gente fala minorias, a gente chama os negros de minorias, né? Mas, na verdade, é uma maioria populacional no Brasil. É uma minoria, é uma população minorizada, que quer dizer, ela é pouco representada, embora ela seja a maioria populacional. Então, por isso ela deveria ser... a gente precisa ainda de cotas. Esse ponto é muito interessante e vamos voltar nele. Sim, sim. Eu queria retornar um ponto ainda um pouco mais anterior. Tá. O parlamento brasileiro, ele é bicameral do ponto de vista no plano federal. Sim. Nós estamos falando aqui tanto de Senado Federal quanto de Câmara dos Deputados. Sim. Mas também de Assembleias Legislativas e de Câmara de Vereadores, que muitas vezes os cidadãos esquecem, né? Pois é, pois é. Que, assim, nas câmaras de vereadores tem muito a questão também de como são as cidades, são menores, então são eleitos aqueles que representam um povoado, um bairro determinado, uma região. Então a lógica, muitas vezes, para os municípios é muito mais de regional, né? E às vezes com relação a temas, saúde, educação, aquele vereador é o fulano do posto, há um reconhecimento local, da comunidade. Da comunidade, né? Mas isso não quer dizer que não seja importante que as minorias também sejam representadas. A gente acaba focando muito mais o debate na Câmara Federal, no Congresso Nacional, porque a representatividade aí sim deveria ser mais... temática, não fica tão afeta as questões regionais, né? Perfeito. Então, inclusive nos estados também. Na Assembleia você vê deputados eleitos, deputados estaduais eleitos pela questão regional. Esse é o deputado da região do Vale do Paraíba, perfeito, da Grande São Paulo, de Santos, mas também tem que ter aqueles deputados que representam as mulheres, que representam pautas do meio ambiente, por exemplo, perfeito, outros que representam o agronegócio, né? E aí nós chegamos num fenômeno muito interessante que você lembra, Gabriela. Se até algum tempo atrás a composição era, os debates, as alianças eram baseadas em partidos da oposição, partidos da situação, base de apoio do governo, etc. Hoje é um fenômeno mais recente, não necessariamente novo, mas mais recente, que é o das bancadas, não é? Sim, sim. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Não, bancada verdade, religiosa, bancada... essa questão temática, né? Na verdade, isso também, aí a gente precisaria de uma análise muito maior, precisava de um dia só para a gente discutir esse tema, né? Certo. Mas isso também é um problema da falta de representatividade dos partidos, porque os partidos, a gente tem 35 partidos registrados, mas eles, muitos deles não têm, embora eles sejam... A função deles seja representar pautas da sociedade, seja dialogar com a sociedade e levar os candidatos, né, que já foram trabalhados dentro do partido e em contato com a sociedade civil, levar os candidatos ao parlamento, eles acabam se fechando muito, né? Não vou generalizar, não vou falar que são todos os partidos aqui, mas assim, é muito comum no Brasil a falta de ideologia no sentido positivo dos partidos, que os partidos eles têm que representar algum programa.
Perfeito. Um programa ideológico, né? Porque Perfeito. política tem essa questão ideológica. Olha, esse partido representa, vamos simplificar, esse partido representa a defesa dos cachorrinhos abandonados. Então, todas as pessoas que vão lá debater como vamos fazer para cuidar dos cachorrinhos abandonados. Esse outro partido é o partido mais que representa as pautas de esquerda, enfim, distribuição de renda. Então, agora, eles têm muita dificuldade de dialogar com a sociedade. Então, existe um enfraquecimento dos partidos, a legislação eleitoral tem avançado nos últimos anos para tentar diminuir o número de partidos no Brasil. Não que o pluripartidarismo não seja bom, é uma coisa saudável, mas é preciso que eles tenham responsabilidade também com a sociedade. Entrou nesse debate aquela questão da cláusula de barreira? Exatamente, exatamente, porque quando você exige que os partidos que tenham representatividade, esses sim, recebam maiores recursos, você mede o número de recursos pela representatividade no parlamento, e aí mais uma vez a importância do parlamento, você quer dizer o seguinte, olha, se o povo está votando mais nesse determinado partido, então o Estado vai distribuir mais recursos do fundo partidário para esse determinado partido. Os partidos que eventualmente foram criados apenas para receber fundos públicos, ou eles conseguem eleger um candidato, ou eles conseguem dialogar com a sociedade, arrecadando recursos da própria sociedade, porque afinal, nós, pessoas físicas, podemos doar valores para os nossos partidos, podemos financiar os nossos partidos políticos, então o partido é um novo partido, não é o partido novo, tá, gente? Só tô... Sim. Porque às vezes se confunde, né? Então lançou-se um novo partido. Esse novo partido, ele não tem nenhum representante eleito no parlamento, ele vai receber menos cotas, menos recursos públicos. Mas ele vai ter que provar que ele tem tanta capilaridade na sociedade, tanta relação na sociedade, que ele com recursos patrocinados pelo povo, ele conseguiu eleger um candidato. E aí, aos poucos, ele vai conseguindo se equiparar aos demais partidos no recebimento de recursos do governo, de incentivos do recurso público. Não sei se deu para entender. Vamos detalhar um pouco mais isso. O Senado Federal segue uma dinâmica de escolha dos representantes dos estados federativos, porque para o nosso telespectador, o Senado Federal é a casa que representa os estados da federação. Exato. E lá o sistema é majoritário. Está eleito quem recebe mais votos. Exato. Já na Câmara dos Deputados, que representa as populações dos estados, o sistema é proporcional. Isso também entra nesta lógica, neste raciocínio. Ou seja, o partido que recebe mais votos da população, em tese, elege mais candidatos. É isso? É isso. E no sistema proporcional, agora também, antigamente, era possível as coligações para as eleições proporcionais. E elas foram proibidas a partir de agora, de 2020. Vai ser o primeiro ano eleitoral que os partidos não vão poder coligar para as eleições proporcionais. Então, não vão poder coligar na campanha para vereador, nem para deputado estadual, nem para deputado federal. Certo. Então, isso vai começar a fortalecer os partidos, né? Então, você consegue medir quais partidos realmente elegeram mais representantes. Privilegia-se a legenda. Privilegia-se a legenda em detrimento... Porque antes, o que acontecia? Quando tem um candidato, e isso pela lógica proporcional, é assim até hoje. Quando um candidato tem muitos votos, por exemplo, nas últimas eleições, o deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, teve uma quantidade enorme de votos. E ele acabou puxando outros candidatos junto com ele, que tiveram um número menor de votos. Porque foi o fenômeno do Tiririca? Mais ou menos o fenômeno do Tiririca, que ele eleito já levou, acho que uns 3 candidatos para cima, eu não lembro exatamente, que tiveram menos votos, mas não eram candidatos necessariamente dos partidos deles, porque eles fizeram coligações. Então, por exemplo, vamos supor, sei lá, que um candidato o Eduardo Suplicy do PT fizesse uma coligação com o Tiririca. Certo. E o Eduardo Suplicy tivesse... para deputado federal, um grande número de votos e o Tiririca um baixo número de votos. Pelos números de votos do Suplicy, ele puxaria o Tiririca de um partido completamente, com ideologia completamente oposta. Então isso gerava uma certa idiosincrasia para quem estava votando. Quando você barra as coligações proporcionais, você fala assim, olha, pessoal, se você votar nesse candidato,
e ele tiver votos excedentes pelo sistema do quociente partidário, do quociente eleitoral, ele não vai puxar candidato de partido de ideologia diferente, ele vai puxar candidato só do PT, por exemplo, ou do PSL, ele vai puxar junto com ele candidato do PSL. Então as pessoas vão começar a identificar melhor o voto delas com aquele determinado partido. Professora, poderia falar um pouquinho do que é o quociente eleitoral para o nosso telespectador, de uma forma bem... o quociente, existe um cálculo que aí eu teria que fazer uma tabela, que eu sou péssima de contas. Então quando eu dou aula sobre essa questão, eu ponho na lousa, fico fazendo continha assim, mas existe todo um cálculo que primeiro você tem que justamente para privilegiar a inclusão das minorias, né, e que todos os partidos participem, existe um cálculo que não é assim, você votou em um determinado candidato, somente ele vai ser eleito, né? Então, os votos excedentes dele podem ser aproveitados antigamente pelas coligações, mas agora também pelo próprio partido. E se atinge um quociente, que é aquele quociente que vai determinar a distribuição de vagas. Então, você vai distribuindo. Cada partido vai ter 3 vagas, aí distribui para os 3 candidatos mais votados daquele partido, por exemplo. E aí depois vai distribuindo para todos os outros. Aí quando terminou a primeira rodada de distribuição de vagas, volta e começa tudo de novo. E aí tem um cálculo, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso numa entrevista de 20 minutos. Não, já tá claro. E aqui a gente começa a entrar, portanto, na escolha dos representantes. O Brasil é um país assimétrico e no qual, portanto, marcado por assimetrias econômicas, étnicas, raciais, sociológicas, etc. Nós tivemos na história da República um indígena, o cacique Juruna, eleito nos anos 90, aliás, anos 80. Felipe, depois eu preciso confirmar essa informação agora. Eu vou refazer a frase, tá? E eu preciso confirmar se Ruanda tem cotas mesmo, porque eu acho que tem, mas eu não tenho certeza. Tá. Então, querem refazer? Querem deixar para o próximo bloco? Tá, a gente confirma depois. Tá bom, eu confirmo no intervalo. Então eu vou refazer a frase. Nós tivemos o cacique Juruna, historicamente, o primeiro indígena eleito para o Parlamento Brasileiro, já falecido. E agora, de 2018 para 2019, Joênia Wapichana é a primeira mulher indígena na história da República eleita, lá de Roraima. Por quê? Apesar de termos os povos originários indígenas na história do Brasil como os primeiros que aqui viviam, por quê? Apesar de termos uma maioria de população negra, e aí o IBGE classifica entre pretos e pardos, a representatividade desses grupos no parlamento brasileiro é baixa. Aliás, é baixa? Já jogo também essa semana. Eu inverto a ordem da questão. É muito baixa, né? Mas aí tem vários fatores assim que são, talvez sejam mais sociológicos do que jurídicos, mas existe toda uma opressão nessas populações, assim como eles entram dentro desse espectro de desigualdade social que a gente... e econômica muito forte, né? E aí tem uma questão histórica, o que o Brasil, o genocídio que o Brasil cometeu contra os indígenas, né? E aí a gente vai carregar essa história para sempre. Eu já tenho, as minhas origens já são dos imigrantes que vieram aí depois na segunda leva de imigração para o Brasil, mas também o que o Brasil fez com os negros, e é uma questão de memória, e aí a gente estuda isso no nosso núcleo de memória de direitos humanos, e aí o Flávio, nossa, ele que é o nosso líder lá com relação a esses estudos. Existe uma questão histórica muito grave aqui no Brasil, que é a falta do resgate da memória, né, e da compensação do que a gente fez com essas populações, né? Diferentemente da Alemanha, que tem uma dívida reconhecida com o povo judeu e que construiu tantos memoriais, e esse tema é muito seu, né, Flávio? Depois você pode até falar um pouquinho aqui, complementar meu raciocínio. Tantos memoriais com relação ao Holocausto, a gente não enxerga isso com relação... A gente ainda está lutando para o reconhecimento histórico da nossa dívida, tanto com os indígenas como com os negros, né? Portanto, a partir de um não reconhecimento
de fatos passados, remotos ou recentes, inviabiliza-se a representatividade adequada no parlamento destes grupos mais vulneráveis, é isso? Essa é a minha opinião, porque esses grupos, eles hoje, além de eles estarem mais vulneráveis, eles têm muita dificuldade de ter voz, né, de serem reconhecidos. Eu, como mulher, né, dentro da minha... dentro do meu lugar de fala, se eu já sinto muita dificuldade em ser ouvida adequadamente num ambiente, e o Brasil nesse histórico, né, de um Brasil de origem patriarcal, oligárquica, né, essa questão hereditária certo, que a gente carrega, colonialista, enfim, tantos problemas históricos certo, que impactam para as mulheres. Imagine então para essas populações que foram por tanto tempo exploradas e que estão até hoje lutando para serem reconhecidas como sujeitos de direitos, né? Porque a gente sabe que nos direitos humanos o primeiro direito que a gente tem é o direito a ter direito. perfeito. E aí... Hannah Arendt. Exatamente. E como essas Perfeito. pessoas... Muitas vezes essas pessoas nem sabem que elas têm direitos, de tanto... Perfeito. Eu não sei se você concorda comigo, Flávio, mas essa é a minha avaliação. Por isso que eu defendo que enquanto a gente não conseguir reconhecer essa dívida histórica, algumas políticas afirmativas vão ter que ser impostas para que essas pessoas tenham voz. Bom, eu vou entrar agora na questão das mulheres, não é? Ok. E aqui eu lembro que uma das mais famosas cartas da história da humanidade, tão comentada no estudo dos direitos humanos, é exatamente a Carta Francesa de 1789, mas que é criticada por Olympe de Gouges, uma intelectual francesa, que escreve a Carta dos Direitos da Mulher e do Cidadão, e é por isso guilhotinada em 1793. A mulher busca a sua inserção no cenário político, tanto para poder votar, quanto para ser eleita, em lutas ao longo da história. Sim. Ok. Aqui eu vou fazer a pergunta e vamos deixar a resposta para o segundo bloco, mas a questão é, por que a mulher continua lutando e teve que lutar tanto para poder ser reconhecida como protagonista do processo político? Vamos segurar um pouquinho, a gente vem para o segundo bloco. Tá bom.